Queridos irmãos, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu tenho trazido algumas mensagens aos irmãos que nos remetem ao Natal. E antes de eu anunciar o texto, nós podemos nos perguntar assim: quando é a primeira vez que o Natal é anunciado na Bíblia? Quando foi que Deus falou pela primeira vez a respeito do Natal? Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 3. É aí que está o primeiro registro do anúncio do Natal. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler esse texto que, esse é aquele tipo de texto que nós devemos revisitá-lo pelo menos uma vez ao ano. Temos a obrigação de revisitá-lo, ao menos uma vez ao ano, para sermos lembrados acerca da origem do pecado, acerca daquilo que, do estado em que o homem se encontra. Mas Gênesis capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo, ou melhor dizendo, podemos ler a partir do verso 14, para não ser muito longo. Nós conhecemos essa história. A partir do verso 14, nós conhecemos a história em que o homem desobedece a Deus, e diz a palavra de Deus, a partir daquele momento em que há um diálogo entre Deus ali com os homens também. Verso 14, a partir do verso 14, Gênesis 3, a partir do verso 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deixe sua Bíblia aberta aí, vamos orar, mas deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos diante da tua palavra, suplicando a tua graça e a tua misericórdia sobre nós para compreendermos esta porção da Escritura que acabamos de ler. Por isso, ó Deus, em preparar o nosso coração para recebermos de fato a tua palavra e o teu ensino, mas acima de tudo para que possamos ver e perceber a tua glória manifesta por meio da tua palavra, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós oramos te pedindo: desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, que é a tua palavra. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos, este é um dos momentos da época do ano, vamos dizer assim, mais bonitos de todos. Sabemos que é um dos momentos da época do ano que as cidades estão enfeitadas, as casas estão enfeitadas. Existem luzes de Natal por todos os lados. Há uma aparência de que parece até que a cidade está até um pouco mais bonita. E de fato é muito agradável nós vermos os enfeites natalinos. Vemos as luzes piscantes, vemos todos os enfeites natalinos. Isso muitas das vezes enche os nossos olhos e faz com que pareça que tudo fique muito mais bonito.
O fato é, queridos, que embora isso tudo seja bonito, nós não podemos nos esquecer que toda esta beleza dos enfeites externos e superficiais, muitas das vezes, e até mesmo artificiais do Natal, podem de fato camuflar a realidade do mundo em que vivemos. Porque enquanto o mundo fique um pouco mais bonito, por causa do enfeite artificial natalino que nós colocamos em nosso mundo, nós sabemos que na realidade o mundo não é bonito como enfeite de Natal. O mundo não é tão bonito como nós de fato olhamos nessa época do ano, porque na verdade isso tudo pode camuflar toda uma escuridão. As luzes de Natal podem muitas vezes camuflar a escuridão em que o nosso mundo se encontra. E o mundo se encontra em trevas, não é por outra razão, senão pelo fato de que o homem voltou as costas para Deus e continua nesse estado de rebeldia sobre o mundo. Por isso que nós ainda estamos no mundo em trevas. Por isso que nós ainda nos encontramos num mundo de escuridão, onde as luzes de Natal artificiais podem muitas das vezes camuflar a escuridão real que o mundo se encontra, porque voltou as costas para Deus. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós encontramos exatamente a origem de toda essa escuridão. Quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, o que nós vamos encontrar aqui é o registro histórico daquilo que podemos dizer que foi a maior história, a maior tragédia da história da humanidade. Nada se compara ao que está narrado aqui. Foi exatamente quando o homem caiu, e caiu de maneira terrível diante do Senhor Deus, e arrastou consigo toda a criação. Não foi só o homem que caiu. O que houve aqui foi uma queda cósmica. Toda a criação da qual o homem era responsável caiu juntamente com ele. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, a Escritura diz aí, o Senhor diz aí ao homem: por causa disso que você fez, maldita é a terra por tua causa. Nós habitamos em um mundo amaldiçoado por Deus. É o que diz a palavra de Deus, por causa do nosso pecado, por causa da maldade do homem. O homem é o responsável por mergulhar o mundo no caos e nas trevas. Porém, meus irmãos, o que me chama a atenção é que mesmo diante de toda essa tragédia, é que mesmo diante desse estado de rebeldia, como é registrado aí em Gênesis capítulo 3, nesse texto, nós encontramos a manifestação clara e viva da graça de Deus. Nós encontramos um Deus que vai em busca do homem, porque o homem ele é incapaz de ir em busca do Senhor. É necessário que Deus busque este homem que está entorpecido, que está completamente alienado de Deus. Deus vai em busca deste homem e pergunta: aonde você está? E não somente isso, irmãos. Deus também manifesta a sua graça de muitas maneiras aí. Porém, o texto que mais resume essa graça de Deus em que vai em busca do homem é, sem sombra de dúvidas, Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha o que diz aí Gênesis 3,15 aí, no texto que estamos meditando. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diante me perdoe a palavra, mas o pecado é feio, tão feio quanto esta palavra. Diante da desgraça em que o homem se encontra, longe da graça de Deus, nós encontramos a maior manifestação da graça de Deus exposta ao homem, proclamada ao homem, mesmo diante do pecado e da ruína e das trevas em que o homem se encontrava. Nós encontramos o anúncio da pessoa de Cristo Jesus, que viria a este mundo para trazer luz a este mundo de trevas. Em Cristo Jesus nós encontramos aquele que veio para vencer, para reverter tudo aquilo que o pecado nos legou. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, acerca deste Cristo vitorioso, acerca deste Jesus que veio para vencer, acerca desse Jesus que se manifestou na história para de fato trazer o homem ou levar o homem de volta para Deus. Quero pensar com os irmãos 3 verdades que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a promessa de que o Cristo de Deus, ele sim é o verdadeiro ser humano que Deus, conforme Deus
projetou. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para Gênesis 3,15, esse texto que eu quero partir dele aí, nós queremos destacar a promessa que Deus faz de que o seu Cristo, de que o seu Messias seria um descendente da mulher, como diz aí: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A promessa de Deus, ao fazer esta promessa, que nós conhecemos no campo teológico como sendo o proto-evangelho, isto é, a primeira manifestação do evangelho, é a primeira vez em que Deus fala quase que de modo claro acerca de Jesus aí. Embora ele não diga nome, ele não diga data, ele não diga período, mas ele fala acerca daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, e este seria um descendente da mulher. Deus diz de modo claro aí que não poderia ser um ente espiritual ou celestial como um anjo. Tinha que ser homem. Era necessário que fosse um ser humano, porque somente um ser humano poderia de fato pagar os pecados no lugar de um outro ser humano, sendo Deus ao mesmo tempo. Mas o que eu quero enfatizar é a plena humanidade do Cristo de Deus, em que Deus promete aqui. Eu tenho certeza que se fosse este um projeto humano, talvez nós diríamos: olha, teria que ser apenas Deus, e o homem não teria participação alguma nisso. Mas pelo contrário, Deus fez algo que o homem não poderia imaginar. Fez com que ele mesmo, que o próprio Deus, o Filho, tornasse homem. Portanto, seria um verdadeiro homem. É o que nós celebramos no Natal. O que nós celebramos no Natal é exatamente a mensagem desse Deus que se tornou homem como nós. E mais do que simplesmente um homem, tornou-se o maior exemplo de ser humano que nós conhecemos. Aliás, eu costumo dizer, depois que eu descobri a frase de C.S. Lewis, C.S. Lewis, ele dizia que quando o verbo de Deus se fez carne, nós vimos pela primeira vez na história um verdadeiro homem. Porque todos nós, por causa do pecado que nós herdamos de Adão, nós somos uma cópia muito mal feita do que é um ser humano. Nós somos um borrão daquilo que um dia o ser humano foi. É isso que todos nós somos. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, para esse a quem Deus promete em Gênesis 3,15, para aquele que seria descendente da mulher, portanto seria um genuíno ser humano, nós encontramos um ser humano perfeito. Tal como Deus projetou o ser humano, sem pecado. Nós encontramos um ser humano de modo claro, como Deus projetou na humanidade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, falando a respeito da vinda de Cristo, no versículo 4, ele vai dizer que: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, diz a palavra de Deus, nascido de mulher. Meus irmãos, o Cristo de Deus deveria ser homem. Uma vez que foi o homem quem caiu no estado de pecado, uma vez que foi o homem que caiu na escuridão, nas trevas que o pecado legou a ele, somente um outro ser humano poderia tirá-lo dessa situação. E é interessante que Paulo, na sua teologia, em Romanos capítulo 5, ele faz todo um arrazoado, fazendo um comparativo entre Cristo Jesus e Adão, onde ele chega ao ponto de dizer que Jesus, ele é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, isto é, este que nós encontramos aqui nas primeiras páginas da Bíblia, o primeiro Adão, ele falhou. O primeiro Adão, ele pecou miseravelmente. O primeiro Adão, ele não cumpriu o propósito para o qual ele foi criado. Era necessário então que Deus mandasse um segundo Adão, para que este sim, representando a raça humana que estaria nele, pudesse então remir os homens do seu estado de pecado. Tanto é assim que em Romanos capítulo 5, no verso 19, Paulo vai dizer o seguinte, que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ele está falando do primeiro Adão. Assim também por meio da obediência de um só, isto é, Cristo Jesus, muitos se tornarão justos. Assim como o homem, ele caiu e pecou em Adão, aqueles que agora estão em Cristo Jesus, eles são redimidos dos seus pecados. Eles são agora perdoados dos seus pecados. Meus irmãos,
Esse é um pensamento tão profundo que com certeza não veio simplesmente do intelecto do homem chamado Paulo, mas daquele homem que foi tomado pelo Espírito de Deus para escrever o que escreveu em Romanos capítulo 5. Porque Paulo ele entendia que agora que aqueles que estão em Cristo Jesus não mais estão no primeiro Adão. Aqueles que agora estão em Cristo Jesus pertencem agora a um novo tipo de raça humana. São recriados em Cristo Jesus. Tanto é assim que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um novo tipo de ser humano que Deus fez agora, não mais segundo os moldes, ou que Deus faz a partir do momento da nossa conversão a Cristo, não faz mais segundo o molde do primeiro Adão, porque o primeiro molde, o primeiro Adão faliu completamente, errou miseravelmente. Mas aqueles que estão em Cristo agora não pertencem, não são mais descendentes do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Portanto, meus irmãos, isto significa dizer que Cristo Jesus, ele representa aqueles que estão nele, assim como nós estávamos representados no primeiro Adão, quando do pecado. Agora, em Cristo Jesus, nós somos representados no segundo Adão, que venceu todas as coisas, venceu todos os desafios. Meus irmãos, o que nós aprendemos disso até aqui? É interessante que o projeto de Deus, aquele projeto que eu falei aos irmãos no domingo passado, o mistério de Deus que estava guardado, oculto na eternidade, e que na plenitude do tempo, no momento certo, Deus revelou na história dos homens. O projeto de Deus era para que o seu Cristo fosse um verdadeiro homem e partilhasse de tudo aquilo que um ser humano partilha, fosse tentado em tudo a nossa semelhança, partilhasse de nossas dores, sofrimentos, conhecesse o nosso pesar, contudo, sem pecado, contudo, sem a presença do pecado. Portanto, meus irmãos, se existe esperança para o ser humano, e essa esperança existe, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Não há esperança para este mundo perdido em qual nos encontramos, senão a pessoa de Cristo. O ser humano, ele só pode ser humanizado em Cristo. O ser humano só pode realmente ser humano em Cristo Jesus. Porque ele, tão somente ele, Cristo, é o verdadeiro ser humano. Nós não somos. O pecado borrou a nossa imagem. O pecado borrou aquilo que Deus tinha concedido ao homem de mais maravilhoso. Quando ele nos criou, ele nos fez a imagem e semelhança do Criador. O pecado borrou esta imagem. Mas quando nós olhamos para Cristo, Paulo vai dizer em Colossenses no capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus verdadeiro. Se existe esperança para o ser humano nesta terra, isso não vem de filosofias, não vem de políticas, não vem de ideologias, não vem de nada dessas bobagens. Só pode vir de Cristo Jesus. O Natal nos fala a respeito disso. O Natal nos lembra deste Deus que veio ao nosso encontro e encontrou-nos, e encontrou também este mundo em trevas. A luz que é Cristo veio ao mundo de trevas. Mas talvez você pode estar se perguntando, por que este mundo não mudou ainda? Por que este mundo continua em trevas? Porque o homem insiste em rejeitar esta luz que veio ao mundo. O homem insiste em rejeitar o maior presente de Deus enviado a este mundo. Por isso este mundo continua em trevas. Por isso este mundo continua no estado em que se encontra. Porque nós continuamos no estado de rebeldia. Eu não tenho a menor dúvida de que se houvesse um grande milagre em que cada ser humano conhecesse a Cristo Jesus de fato e de verdade como Senhor e Salvador da sua vida, não teríamos este mundo arruinado que temos. Porque quando Cristo Jesus ele toma o coração de alguém, ele começa a refazer um novo ser humano ali. O nome disso chama-se regeneração, irmãos. A regeneração é algo que Deus aplica no coração do homem e muda o homem de dentro para fora.
transformando-o agora em um novo tipo de ser humano, transformando-o agora como uma nova imagem que está sendo refeita, segundo os moldes de Cristo Jesus. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção na mensagem do Natal é exatamente esse projeto de Deus. Talvez se fosse colocar na nossa mente, se alguém chegasse com você e comigo, dissesse assim: escuta, como você acha que deve ser o Cristo de Deus? Se alguém perguntasse isso de você e de mim, talvez nós diríamos assim: olha, o Cristo ele deve vir assim, um cara resplandecente, assim, cheio de poder, lançando luzes por todos os lados, de maneira que os homens o vejam e fiquem apavorados com a sua presença, o vejam de maneira assim esplendorosa, e caiam temendo a Deus ali ao ver a sua glória manifesta ali ao mundo. Deus envia um bebê, Deus enviou uma criança, nascido de mulher, ali naquele berço, na manjedoura, estava a luz do mundo, e os homens não perceberam isso. Essa é a mensagem do Natal, o projeto de Deus. Deus não pensa como nós, e louvado seja o Senhor por isso. Deus faz algo melhor do que nós podemos imaginar. Deus veio humilde em Cristo Jesus nos fazer essa visita, ou seja, Ele é o descendente da mulher. Jesus é o descendente da mulher, da qual Gênesis 3,15 nos fala aqui. E o que Cristo fez? Deus ali nessa antiguidade, nesse texto antigo, o Senhor falou qual seria o projeto executado por meio de Cristo Jesus. Por isso, em segundo lugar, esse texto nos ensina que este é o verdadeiro homem, este Cristo, ele seria vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre tudo aquilo que o pecado nos legou, e ele começa mostrando que Cristo Jesus seria vitorioso sobre a serpente e as suas obras. É isso que diz o texto aí, olha de novo aí, Gênesis 3,15, quando ele diz aí: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este que está vindo, é isso que Deus está dizendo aí, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, meus irmãos, Deus fala aqui acerca da serpente, e Deus promete aqui, ao falar a respeito de Jesus, que este viria para esmagar a cabeça da serpente. Claro, nós sabemos quem é a serpente, e não é por uma inferência nossa, não. A palavra de Deus diz isso em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, que o diabo é a antiga serpente. E é interessante, irmãos, que Cristo Jesus aparece aqui como sendo aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Não é isso que nós encontramos no ministério do Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus ele manifesta-se ao mundo, quando ele inicia o seu ministério, nós encontramos Jesus fazendo o quê? Expulsando demônios, curando enfermos, libertando oprimidos do diabo, destruindo o reino de Satanás, ao ponto de ele dizer aos seus discípulos: olha, eu vi o reino de Satanás caindo do céu como um raio. Cristo Jesus veio para destruir as obras do diabo. É o que a palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus expulsa demônios, pelo qual o Senhor Jesus liberta os oprimidos do diabo, e o seu ministério consiste exatamente nisso. Mas observe novamente aí em Gênesis 3,15, em que o texto diz que esta serpente lhe morderia o calcanhar. E o que dá a entender pelo texto que seria duas ações concomitantes aí, ao mesmo tempo. Da mesma maneira, no mesmo instante em que este ente descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ela também lhe morderia o calcanhar ao mesmo tempo. Essa foi a cruz de Cristo. Se existe um lugar onde Jesus esmagou a cabeça da serpente, foi na cruz. Na cruz o diabo foi derrotado em definitivo ali. E ali, no seu sofrimento, na sua morte, Satanás lhe mordeu o calcanhar. O Filho de Deus foi ferido fatalmente ali. Observe o que Deus está falando em Gênesis 3 aqui, para Adão.
Deus está falando do Evangelho para ele. Adão foi salvo por causa deste Evangelho a quem Deus pregou. Adão não sabia quando viria o descendente da mulher. Se você fizer uma leitura minuciosa na sua casa, do que vem depois de Adão e dos descendentes de Adão, você vai observar que cada geração que nascia uma criança, a própria Eva, depois da morte de Abel, a própria Eva e tantos outros descendentes, quando nascia uma criança, havia aquela expectativa: será que é ele? Será que é este aquele a quem o Senhor prometeu a nós um dia? Nós encontramos isso no pai de Noé. O pai de Noé também teve essa esperança. Quando Noé nasce, está tudo registrado na Escritura, não estou falando da minha opinião não, está registrado lá. Quando Noé nasce, o pai de Noé: será que não é esse que vai nos aliviar das fadigas nessa terra que o Senhor nos amaldiçoou? Havia essa esperança de quando Cristo viria, quando o Messias viria, quando finalmente nós veríamos, enquanto raça humana, a cabeça da serpente esmagada que nos trouxe todo este mal. No momento certo, meus irmãos, o Senhor mandou o seu filho, nascido de mulher, descendente da mulher, nascido sob a lei, como diz Paulo em Gálatas 4:4, para esmagar a cabeça da serpente. Meus irmãos, um texto como esse nos faz lembrar o fato de que um dia, quando Cristo Jesus voltar, Satanás que já foi derrotado na cruz, ele será lançado da nossa presença, diz a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz a palavra de Deus que um dia Satanás será lançado em definitivo para longe da presença dos crentes. Meus irmãos, este é o motivo pelo qual, enquanto este dia não chega, Satanás ele faz de tudo para derrotar, ou para destruir, ou para ferir, por meio dos seus agentes, aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Por que o mundo se levanta contra a igreja de Cristo? Por que o mundo detesta a sã doutrina? Por que o mundo detesta a palavra de Deus? Porque existem duas descendências aí concorrentes, irmãos, não esqueça disso. Existem aqueles que são os descendentes da mulher, aqueles que pertencem a Cristo. Existem os descendentes da serpente. Porque Gênesis 3,15 fala de sementes, né? Gênesis 3,15 nos fala de descendentes da mulher e descendentes da serpente. Não é isso que nós encontramos mesmo quando parece que o próprio diabo fica sabendo que Jesus nasce em Belém, e ele incita o coração de Herodes ali para perseguir, para tentar matar o Cristo. É interessante que aquele homem, está narrado lá em Mateus capítulo 2, ele persegue o bebê Jesus, embora ele não sabia o nome, consciente de que o desejo dele era destruir o Cristo. Está claro isso no texto lá. Ele queria matar a Jesus, ele queria destruir o Cristo. O plano foi frustrado, nós sabemos disso. Mas é interessante que esse continua sendo a prática da serpente ainda em nossos dias. Ela continua tentando apagar a memória daqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus ele veio para destruir a serpente e para livrar aqueles que estão sob o seu domínio, para lhes dar uma genuína e verdadeira liberdade. Aqueles que estão em Cristo Jesus não são mais subservientes às serpentes. Aqueles que estão em Cristo Jesus não servem mais ao pecado como escravos, porque somente aquele que serve ao diabo, que é um escravo de Satanás, está também submisso ao próprio pecado. É o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, que aqueles que estão em Cristo, agora foi crucificado o velho homem em Cristo Jesus, e agora nós renascemos em Cristo Jesus como um novo homem. Meus irmãos, é disso que o Natal trata. Era a respeito disso que Deus estava falando para Adão ali. Era a respeito disso. E não somente isso, mas era a respeito dessa obra que o Cristo viria para fazer, que Deus estava falando ali a Adão.
Mas em terceiro lugar, nós encontramos também aí, ainda dentro da obra de Cristo Jesus, o fato de que Cristo veio para vencer não somente o diabo, não somente destruir as suas obras, não somente para desfazer todo o mal que Satanás trouxe, mas juntamente com isso, como obra do diabo também, Cristo veio para destruir a própria morte que entrou na raça humana a partir deste momento. Diz a palavra de Deus exatamente isso, em Gênesis capítulo 3, mesmo nosso texto aí, no verso 19, por exemplo, nós encontramos como consequência do pecado do homem a promessa ou cumprimento da morte que entra na raça humana. Diz aí no verso 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que por meio de um homem só entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois a Escritura diz de modo muito claro, irmãos, que o salário do pecado é a morte. É aquilo que nós recebemos por causa do nosso pecado. Mas quando nós olhamos para a obra de Deus em Cristo Jesus, para este que é o descendente da mulher, a quem Deus está falando aqui a Adão, para este que é o descendente da mulher, Deus também promete que um dia a morte seria revertida. A morte é algo estranho a nós. É por isso que nós não aceitamos a morte. É por isso que até hoje nós choramos quando algum ente querido nosso parte. Nós não fomos feitos originalmente para morrer. A morte é uma estranha a nós. Não foi Deus quem criou a morte. O pecado trouxe a morte à raça humana. E agora nós choramos e padecemos quando vimos os nossos entes queridos partirem. E de fato a morte é algo que permeia todo o nosso contexto. Como eu já disse aos irmãos diversas vezes, nós que não nos apercebemos disso. Uma gripe que a gente pega, um resfriado que tenhamos, nos faz lembrar que um dia nós teremos a derradeira doença da qual nós não seremos curados um dia. E um dia todos nós morreremos também. Porém, quando nós olhamos para Cristo Jesus, para o descendente da mulher, para aquele que esmaga a cabeça da serpente na cruz, nós encontramos também aquele que venceu a morte ao terceiro dia. A morte que entrou como, de fato, merecimento por causa do pecado do homem, ela foi revertida logo após a cruz de Cristo. Meus irmãos, o que é interessante, irmãos, é que fazia parte dos planos de Deus que o seu filho morresse também. Fazia parte dos planos de Deus que o Deus Filho morresse. Porque é isso que acontece na cruz, irmãos. Deus, o Filho, de fato, morreu ali. O que houve na cruz do Calvário não foi uma encenação. Não foi algo que, um entorpecimento, não foi algo que, como se Jesus tivesse desmaiado, alguma coisa nesse sentido. Não, o Filho de Deus de fato morre ali na cruz. E ele experimenta em si mesmo o maior terror da raça humana, que é a morte. Era necessário para que, por meio da própria morte, Deus derrotasse a própria morte. Me faz lembrar aqui de uma das grandes obras clássicas de um puritano, maior teólogo dos puritanos, John Owen, em que ele escreveu uma obra que chamava-se A Morte da Morte na Morte de Cristo. É exatamente o que representou a morte de Cristo Jesus na cruz. Foi a morte da morte na morte de Cristo. Porque mal sabia a própria morte que por meio da morte do Filho de Deus, ele a derrotaria em definitivo. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, a Escritura vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando a respeito de Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e os livrasse a todos, pelo pavor da morte, que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A ressurreição do Senhor Jesus, irmãos,
A ressurreição física nos mostra, a ressurreição verdadeira nos mostra o fato de que esta promessa não é algo que se cumpre apenas em Cristo Jesus, mas é uma promessa feita a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante que agora aqueles que estão em Cristo, eles têm uma nova perspectiva da morte. Para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais o temor da morte no sentido de não saber para onde está indo. Não há mais o temor da morte no sentido de não saber o que vai acontecer. Que coisa maravilhosa, irmãos, que o Evangelho nos trouxe. A palavra de Deus nos diz de maneira muito clara que quando um crente parte desta vida, ele está imediatamente com Cristo. Paulo vai dizer isso: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Só o Evangelho nos trouxe essa nova perspectiva. Aqui em Gênesis 3, nós encontramos o terror da morte colocada sobre a raça humana por Deus de modo justo, porque o homem mereceu isso e continua merecendo isso. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que creem no Evangelho de Cristo, sabedores que somos da sua genuína ressurreição, nós podemos olhar para a morte, para a nossa própria morte, e dizer como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 54, onde é que está, ó morte, a tua vitória? Onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? Não era você que colocava terror em todos, não era você que colocava medo. Meus irmãos, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus e cremos nessa ressurreição de todo o coração, nós podemos dizer, juntamente com o reformador Martinho Lutero, a morte pode nos morder, mas ela não pode nos devorar. Ela pode nos causar algum dano, ela nos morde efetivamente. E a sua mordida é dolorosa, a sua mordida dói, mas ela não nos devora mais, ela não nos detém para sempre. A certeza que temos de nossa ressurreição só é possível porque Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Só é possível porque Ele venceu esta morte. Só é possível porque Ele reverteu ao terceiro dia o quadro da morte. E porque Cristo venceu a morte, irmãos, agora todos aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter a certeza disso. Também vencerão a morte, porque Ele venceu. Meus irmãos, a vitória de Cristo Jesus sobre a morte só foi possível porque um dia houve a encarnação. Era necessário que o Filho de Deus se encarnasse como um de nós. Ele não poderia morrer de outra maneira. Não haveria, preste atenção nisso, não haveria vitória sobre a morte se o Filho de Deus não tivesse se encarnado. Não haveria vitória sobre a morte se não houvesse o Natal. Se não houvesse o bebê colocado na manjedoura, se não houvesse uma genuína criança ali. Se não houvesse um genuíno ser humano, de carne e osso e sangue humano, de alma humana, de corpo humano, um ser humano completo, que experimentou tudo o que nós experimentamos e conheceu a nossa própria morte, não haveria vitória sobre a morte se não houvesse a encarnação do Filho de Deus. E o Natal nos fala sobre isso também. O Natal nos faz lembrar, era necessário que o Filho de Deus se encarnasse para que por meio dele, da sua morte na cruz, ele pudesse derrotar a própria morte, como de fato isso aconteceu. Portanto, o Natal celebra também a vitória de Cristo sobre a morte, ao reverter disso tudo aqui. Em Gênesis 3, a morte entra. Em Cristo Jesus, a morte vai embora. Há uma reversão desse quadro. E nós que agora estamos em Cristo Jesus, podemos olhar para a morte e ter apenas aquele temor biológico, como eu já disse aos irmãos tantas vezes, mas não o temor eterno de que a morte nos levará para um lugar desconhecido. Crente não diz isso na hora da morte. Para onde eu estou indo? Se alguém diz tal coisa, porque nunca foi crente. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos quem nós vamos encontrar quando partirmos para o outro lado. É Cristo Jesus que venceu a morte. Ele está lá nos aguardando, Ele nos aguarda ali. E um dia
nós voltaremos, reaveremos os nossos corpos e viveremos com Cristo para todo sempre numa nova terra que Ele nos prometeu. Esse é o Evangelho, irmãos. E por falar em nova terra, em quarto e último lugar, Cristo Jesus, Ele também se nos mostra como o vitorioso sobre o paraíso perdido. Porque olha de novo aí para Gênesis 3, quando nós olhamos para os versos 23 e 24, nós encontramos o homem que estava indo naquele lugar original em que Deus o criou, colocado ali naquilo que nós conhecemos e denominamos de paraíso. E no verso 23 e 24, por causa do pecado, diz a palavra de Deus, o Senhor Deus, verso 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden por causa do pecado, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Por causa do pecado, o homem foi de forma justa expulso da presença de Deus, expulso daquele lugar maravilhoso que Deus o colocara originalmente. Meus irmãos, ser expulso do Éden significa estar longe da graça de Deus. É isso que significa isso. Significa estar alheio da presença de Deus. Porque a origem de toda morte, a origem de toda ruína, a origem de tudo aquilo que nós podemos entender que acontece de ruim ao ser humano, é o fato de esse estar longe da presença de Deus. Mais do que simplesmente ser expulso de um espaço físico chamado Éden, é mais do que isso. É estar longe da presença de Deus. A expulsão do homem do Éden significa que ele estava agora expulso da presença de Deus. Irmãos, Deus não tolera o pecado. Deus não suporta o pecado. Deus não tolera o homem que é um pecador, que não se arrepende, que não se dobra. Era esse o recado que Deus estava dando ao homem. Você, do jeito que você está, Adão, eu não quero você na minha presença. E Deus então expulsa o homem ali da sua presença. E novamente, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós encontramos o reverter disso tudo. Cristo Jesus é aquele que nos conduz de volta à presença de Deus. É Ele que nos leva de volta ao Éden. É Ele que nos leva de volta à presença de Deus. Não há outra forma de um homem voltar-se para Deus senão por meio de Cristo. Não há outra forma de um homem ser aceito por Deus novamente. E ser aceito por Deus de braços abertos, e ser acolhido por Deus em graça, em favor e misericórdia. Não existe misericórdia fora de Cristo. Não existe acolhimento da parte de Deus fora de Cristo. Como também não há salvação e perdão de pecados fora de Cristo. Não há outra forma de o homem ser reconduzido à presença de Deus senão em Cristo Jesus. Não é religião que faz isso, ainda que se diga cristã, porque uma religião que se diga cristã, onde Cristo não é o centro, isto não é a fé genuína que nos conduz a Deus, mas é a pessoa de Cristo Jesus a que nos conduz à presença de Deus novamente. Irmãos, o paraíso começa agora. Quando nós somos reconduzidos à presença de Deus e somos aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus, o paraíso começa a ser vivido por nós agora. Esse é o Evangelho. Mas não somente isso, nós conhecemos a promessa de Deus, que nos aguarda novos céus e nova terra também. O que é o novo céu e a nova terra, senão este paraíso físico que foi perdido pelo homem por causa do seu pecado? Em Gênesis 3, em Cristo Jesus, nós temos a restauração do Éden e somos reconduzidos à presença de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. E isto só é possível por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, o Evangelho nos fala acerca deste Deus que veio a este mundo, na pessoa do seu Filho Jesus, para esmagar a cabeça da serpente,
para vencer a morte e para nos reconduzir à presença de Deus. Nós que por causa do pecado fomos expulsos de maneira justa da presença do Senhor, Deus em Cristo Jesus nos recebe de volta e nos promete que um dia, quando nós reavermos o nosso corpo, quando a morte já não mais existirá, Apocalipse 21, né? Quando a morte já não mais existir, nós habitaremos em novo céu e uma nova terra. O paraíso será restaurado. O paraíso será restaurado. E um dia, longe da presença da serpente, longe da presença da morte, porque a morte não mais existirá, nós viveremos para todo sempre neste paraíso que é promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos, o Natal também nos fala sobre isso. Ele veio para fazer isso. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Portanto, este é o momento oportuno para nós celebrarmos aquele que venceu. Este é um momento oportuno para celebrarmos aquele que nos tira de todas as consequências que o pecado miseravelmente nos legou. E a pior das consequências que o homem pode ter por causa do seu pecado é o fato de não ser aceito na presença de Deus. Cristo Jesus, ele reverte esse quadro. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos recebidos de volta à presença de Deus. Mas lembre-se, só Jesus pode fazer isso por você. Não é o teu bom caráter, a tua moralidade, não é o fato de você ser uma boa pessoa, porque você não é uma boa pessoa, nenhum de nós somos. Você não é uma boa pessoa, não se engane, você é a pior coisa que pode existir. Eu costumo dizer que eu acho que o diabo tem muito a aprender com a gente, de tão ruim que nós somos. Não confie na sua justiça, porque você não tem. Não confie na sua beleza espiritual, porque isso é pior ainda. Fica mais fétido ainda. Olhe para a justiça de Cristo. Olhe para a justiça de Cristo, para a obra de Deus em Cristo. Só Cristo pode reverter o homem da sua condição miserável. E aí, quando a gente para pensar em toda a obra de Deus em Cristo Jesus, Ele que é a luz no meio das trevas, as luzes de Natal começam a fazer todo sentido para nós. Deixam de ser um enfeite e nos tornam um lembrete claro de que agora, em Cristo Jesus, a morte já não tem mais o poder sobre mim. Em Cristo Jesus eu fui perdoado dos meus pecados. Em Cristo Jesus eu não sou mais escravo da serpente. Em Cristo Jesus eu fui liberto dos pecados. Em Cristo Jesus eu fui perdoado dos meus pecados. Em Cristo Jesus eu recebi a vida eterna. Estou salvo. Agora sim as luzes de Natal fazem todo sentido. Faz todo sentido. Ainda que eu caminhe neste mundo de trevas, em que o mundo se encontra na ignorância dos seus próprios pecados, Cristo Jesus me faz lembrar: vós sois a luz do mundo. Por quê? Essa luz não vem de nós, essa luz vem dele. Nós agora somos luz nesse mundo, e é assim que devemos viver, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos.